Bom, gente, chegamos a mais uma segunda-feira, então é dia do nosso quadro O que Vem Por Aí, onde pegamos os principais indicadores que vão ser divulgados aqui no Brasil e no mundo e fazemos uma análisezinha preliminar sobre qual o resultado que eles devem nos trazer. Mas especificamente a respeito desta segunda-feira, não podemos deixar de falar do que foi feito, do que foi dito e especialmente do que não foi dito, que a meu ver é o mais importante, na manifestação de ontem, domingo, dia 25 de fevereiro, liderada ou chamada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Para começo de conversa, a meu ver, a questão mais significativa que aconteceu ontem em São Paulo não ocorreu realmente na Avenida Paulista, mas sim no aeroporto de Guarulhos, quando o jornalista português Sérgio Tavares simplesmente foi detido pela Polícia Federal na hora da alfândega e, ao invés de uma simples averiguação para ver se ele estava fazendo, o que ele viria a fazer aqui no Brasil, ele foi inquirido, indagado, interrogado a respeito dos seus posicionamentos políticos. Isso simplesmente comprova e vai comprovar para o resto do mundo que o Brasil, sim, virou um regime de exceção política, onde a livre manifestação, ela, digamos assim, se não é proibida, é pelo menos relativizada. Então, talvez em termos históricos para o mundo, talvez o fato mais significativo do que aconteceu ontem aqui no Brasil, mais exatamente na Avenida Paulista de São Paulo, tenha sido esse fato. Mas, falando da manifestação, segundo as estimativas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em torno de 650 mil a 750 mil pessoas devem ter participado daquele ato, como eu falei, na Avenida Paulista. Eles não calcularam se havia mais pessoas concentradas no entorno. Mas, pelo que se sabe, aquela via paulistana não comporta mais pessoas do que isso, ou muito mais pessoas que isso. A partir de uma estimativa de que, no máximo, de uma maneira não tão desconfortável, ficam no mesmo metro quadrado 5 pessoas, então eles chegam nessa estimativa de 750 mil pessoas, que seria o máximo. A Avenida Paulista não comportaria mais gente e as manifestações anteriores que ocorreram naquele local e que registraram 1 ou 2 milhões de participantes, pelo que está se dizendo, é uma sonora mentira. Mas isso não importa. Realmente era muita gente, perto de 1 milhão, vamos falar assim, e isso é realmente muito significativo. Já tem seu passaporte carimbado para entrar na história do Brasil, mas o que eu quero falar aqui não é sobre passado. Ontem foi passado. O papo importante é sobre o futuro, as possíveis consequências da manifestação de ontem. Só queria me contradizendo um pouco, registrar que numa das manifestações mais importantes do ex-presidente Jair Bolsonaro foi a respeito da tentativa de golpe. Ele comentou a respeito da minuta do estado de sítio, que seria o documento comprobatório sobre golpe, dizendo que teve contato com aquele papel e mesmo aquele documento, ele teria que ser aprovado pelo Congresso Nacional antes de eventualmente estar em vigor e nem foi proposto ao Congresso. E aí ele descaracterizou qualquer tentativa de golpe. Bom, não cabe a mim julgar isso, eu só quero avaliar nesse momento, como eu falei há alguns segundos atrás, as prováveis consequências, o potencial de consequências desse ato ocorrido na Paulista ontem, repetindo, 25 de fevereiro de 2024. A meu ver, o que mais valeu lá não foi os discursos, como eu disse, mas o silêncio, o ordenamento de tão grande massa populacional. Imagina só, nós estamos falando de 650 ou 750 mil brasileiros inconformados com a situação política do Brasil de hoje. E manter essas pessoas sem ao menos erguer uma faixa, bradar um grito meio desaforado para o outro lado do espectro ideológico, gente, isso precisa ter muita força, muito domínio de público, muita liderança política. É isso que eu quero chamar a atenção. Também a segunda parte significativa que Bolsonaro disse foi a respeito de uma proposta de paz, uma proposta de deixar a oposição existir, no sentido da livre expressão, e anistiar aquelas pessoas que, a ver dele, e em muito eu concordo com isso, foram presas injustificadamente pelos atos do 8 de janeiro. Isso é uma proposta de negociação, uma proposta de paz. E aí, qual é a força que ele tem? O barulho que a população fez? Não. Exatamente o silêncio. Vamos imaginar o seguinte, até vou usar uma figuração de um ponto turístico bem interessante aqui no Brasil, fica em Foz do Iguaçu.
a barragem da usina hidrelétrica. Eu tive uma oportunidade de alguns anos atrás fazer um passeio por lá de barco. É um volume de água fantástico que está realmente represado, já que é uma represa, por uma construção de muita engenhosidade que consegue conter toneladas e mais toneladas de água. Existia nos anos 80, não sei se é verdade, uma ideia de que se eventualmente aquelas comportas fossem abertas de súbito, o volume de água seria tão grande, mas tão grande, que acabaria com a cidade ou inundaria a cidade de Buenos Aires. E isso mais ou menos foi o que a gente viu ontem na Avenida Paulista. 650 ou 750 mil pessoas quietinhas, de maneira bastante ordenada, sem incidentes, sem algum tipo de conflito, pelo menos que se soube, mas inconformadas, como eu disse antes. E conter uma população dessas é como conter uma barragem. Qualquer movimento de mobilização, esse povo sim vai se mobilizar. E eu digo, gente, é muito mais difícil manter uma multidão dessas quietinha, de maneira ordenada, não calada, não arrumando confusão, do que liberar gritos de protesto, vandalismo, extravasar a adrenalina e a contrariedade que eles estão sentindo nesse momento. E aí é que reside a grande força da manifestação ocorrida ontem. Se Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estalar os dedos no sentido dessas pessoas se mobilizarem mais contundentemente em favor do que vamos chamar Estado Democrático de Direito, que é o discurso dele, vai ser uma bagunça nesse país e aí sim nós vamos entrar numa situação de antagonismo, muitas vezes chegando às vias de fato. Acho que isso ninguém quer. Se o governo federal e o Supremo Tribunal Federal entenderam essa mensagem subliminar, mas por demais evidente, eles vão sim desistir de muitos ataques à democracia brasileira e estudar como lidar com a oposição de uma maneira mais legítima, não através da repressão, não por meio do cala-boca e outras formas ilegítimas. Era isso sobre esse assunto, espero ter sido bem claro ou um pouquinho esclarecedor ao menos. E agora vamos para o nosso quadro O que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o IBGE vai divulgar a antecipação da inflação de fevereiro, inflação oficial do Brasil de fevereiro, o IPCA 15. Segundo os analistas de plantão, a projeção de uma alta de 0,82%. Eu não estou muito convencido desse percentual. Até acho, vou contradizer eles ao contrário agora, que vai ser menor. Por que eu digo isso? Semana passada nós analisamos o IGPM na parte de preços por atacado, alimentação, especialmente hortifrutigranjeiros, já se verificou uma grande queda desses itens, desses bens de consumo. Lógico que IPCA 15 ele mede a inflação entre o dia 15 de janeiro e 15 de fevereiro, mas talvez nessa primeira quinzena do mês atual já tenha tido alguma influência dessa queda de preços dos produtos agrícolas de ciclo curto, e isso seria uma compensação a uma alta inflacionária mais generalizada. Então, 0,82%, como está previsto, acho demais da conta. Deve ficar por 0,6%, 0,5%, a não ser que esteja ocorrendo outras pressões inflacionárias, e eu posso calcular que isso aí talvez esteja, sim, relacionado à entrada muito súbita de dinheiro no mercado brasileiro por conta dos precatórios recentemente liberados. Mas amanhã a gente faz uma análise mais pormenorizada desse indicador. Na quarta-feira nós vamos sair aqui do Brasil e na direção dos Estados Unidos para ver como está a economia daquele paizinho. Eles vão divulgar por lá o produto interno bruto do quarto trimestre e fechar, portanto, a base de cálculo anual. A expectativa é que eles fechem 2023 com uma alta no seu produto interno bruto de 3,3%, o que está mais ou menos dentro do esperado, e um excelente resultado para aquela economia dentro de todos esses contextos que nós estamos vivenciando no mundo atual. E na quinta-feira voltamos aqui para o Brasil. O turismo internacional foi muito rápido essa semana. Voltamos então aqui para as terras tupiniquins para esperar pela divulgação por parte do IBGE da taxa de desemprego do Brasil em janeiro. Não está previsto, mas deve ser divulgado também por volta desses dias,
o dado do CAGED, Ministério do Trabalho, de saldo entre contratações e demissões de janeiro. Mas na agenda nós temos já formalizado a taxa de desemprego, que deve aumentar um pouquinho. Lembrando que no trimestre finalizado em dezembro, a desocupação do Brasil fechou em 7,4%. Também sabemos, é um fato, que na virada de 2023 para 2024 tem muita demissão. Os postos de trabalho temporários têm seu contrato normalmente finalizado no dia 31 de dezembro de 2023. Então, a partir de janeiro, essas pessoas começam ou tiram umas fériasinhas ou normalmente começam a procurar novos postos de trabalho, e isso não vai ser recomposto de uma hora para outra. Então, a tendência é sim aumento da taxa de desemprego em janeiro. Espera-se que ela fique por volta de 7,8% a 8% no mês passado. E agora, chegando na sexta-feira, encerrando o quadro que vem por aí e o Fora de Curva de hoje, então vou ter que lembrar a todo mundo aí, não esquecer de deixar um like, um comentário vem muito bem, ajuda bastante o canal, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, e para aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição aqui no nosso canal. Bom, sexta-feira vai ser a vez do IBGE, de uma maneira até antecipada. Eu esperava que esse dado fosse divulgado só em meados de março, mas eles vão divulgar o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, do quarto trimestre do ano passado, fechando assim, oficialmente, o desempenho da riqueza brasileira em 2024. Os analistas de plantão estão projetando uma alta de 2,2% no PIB do quarto trimestre agora de 2023 frente ao mesmo período de 2022. Se esse dado estiver correto, o Produto Interno Bruto de 2023 no Brasil vai finalizar com uma alta, se não me engano, de 2,97%, não vai chegar aos 3%, tão longamente, tão insistentemente falados pelo governo nacional e pela FMI. Mas aí seria uma aproximação muito pequena, podemos dar o mérito da dúvida da aproximação para eles. O problema é o seguinte, gente, a meu ver, eu não acredito que o Produto Interno Bruto brasileiro do quarto trimestre do ano passado aumente 2,2%. Vamos lembrar que os dados de outubro, novembro, especialmente, registraram quedas muito significativas do setor produtivo. Dezembro não foi muito melhor. E juntando todas essas informações, em primeiro lugar, produção industrial, segundo, serviços, terceiro, comércio, quarto, desempenho agrícola por conta das intempéries climáticas, eu não acredito nessa alta do quarto trimestre de 2,2%. Tende a ser sensivelmente menor, e essa confirmação vai ocorrer na próxima sexta-feira. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, lembro novamente do like, do compartilhamento, da inscrição no canal. Uma excelente, uma lucrativa, uma muito feliz semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente!